Bom dia, a graça e a paz. Hoje é dia 3 de abril e o nosso devocional de hoje é Deus de gerações. E vamos fazer uma leve oração aqui para que a gente possa iniciar o nosso devocional, tá certo? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Te agradecendo, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, de estarmos na Tua presença, Senhor. Estarmos aqui com saúde, Pai, e mais uma vez recebendo a Tua palavra, Senhor. Desde já agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Quase que não saiu, não foi a palavra agora? Mas vamos lá. Deus de gerações. E o versículo de hoje está lá em Salmos 78, né, do capítulo 78, versículo 4, que diz assim: Não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas. O nosso título já diz, né? Deus de gerações. E o versículo informa aqui que nós temos que passar, né? Contar para os nossos filhos, né? O que o Senhor fez nas nossas vidas. Para que isso possa deixar o quê? Um legado. Não é verdade? Para que a gente possa deixar também para as outras gerações. Que não pare só em mim. Muito pelo contrário, que avance. E mais adiante o texto diz assim: você é uma mulher geracional, sabia? Você sabia que você é uma mulher geracional? Se você não sabe, você fique sabendo. Porque você pode levar sim para muitas e muitas gerações. Você pode deixar sim um legado onde seus filhos, seus netos vão contar o que você deixou. Então você é sim uma mulher geracional. Então tudo que está construindo no Senhor hoje abençoará sua descendência, porque Ele é um Deus de gerações, de Abraão, de Isaac e Jacó. Não é verdade? Nós somos de gerações e os nossos filhos também serão, em nome de Jesus. E nos ajuda a preparar o caminho para os que vêm depois de nós. Talvez seus pais não tenham desenvolvido um relacionamento forte e seguro com Jesus, mas não precisa ser assim com seus filhos. E aqui eu vou falar um pouco de mim, né? A minha mãe, ela não deixou um legado um legado forte e seguro, vamos dizer assim, né, com Jesus. E talvez também tenha deixado da forma dela, do jeito dela, de como ela compreendia. Ela sempre foi católica. E glória a Deus por isso. Nos últimos dias de vida dela, ela aceitou Jesus como verdadeiro e único Salvador da vida dela. E eu creio que em nome de Jesus eu vou encontrar com ela na eternidade. Mas isso não significa que eu não possa deixar isso para o meu filho. Isso não significa que eu não possa passar para os meus netos. Isso não significa que a geração do meu filho não possa sim ser uma geração forte diante da palavra do Senhor. Eu passo isso para ele. É o que eu quero para a vida dele. Claro que ele tem o livre-arbítrio de escolher. Não é isso? Como eu tive, como você tem. Mas é o que eu passo para ele. É o que eu desejo para ele. E graças a Deus, né, que ele tem 18 anos, hoje eu só tive um filho. Mas ele
ele conhece os caminhos do Senhor. Como tem 18 anos, como é muito novo, né? Ele não tem os atributos que eu tenho, vamos dizer assim, as responsabilidades que eu tenho dentro da igreja, com ministério, com liderança, mas porque eu procurei. Eu recebi o chamado do Senhor. E prontamente eu disse, Senhor, eis-me aqui. Então, assim, não significa que eu não possa passar para Ele. Não significa que eu não deixe para Ele. Não significa que Ele não tenha um exemplo dentro de casa. Não significa que Ele não escute a palavra. Não significa que eu não passe a palavra para Ele. E mais adiante a gente diz assim, quando eu estou ministrando, aí ela fala, a escritora fala da filha dela, Vitória, minha filha mais velha, é como se estivéssemos em uma aula de voo. E quando menos espero, vejo-a como águia, alcançando lugares jamais atingidos por mim. Levei 40 anos para fazer a viagem dos meus sonhos, enquanto a minha caçula, aos 4 anos, já viajava comigo para o exterior. Isso significa que, se andamos, nossos filhos correrão, se corremos, eles voarão. E essa é a maior alegria de uma mãe e uma mentora. É verdade, porque quando nós passamos para os nossos filhos, e é outra geração, é outra mentalidade, então eles já pensam de outra forma, né? Eles já vê as coisas de uma outra forma, não que não seja da forma que está ali na palavra do Senhor, e também inspirada pelo Espírito Santo. Não estou falando disso. Eu estou falando que eles já pensam de formas diferentes, já têm atitudes diferentes, meios pelos quais possam atingir mais rápido a tua vida. Então são gerações diferentes. Assim como era a geração da minha mãe e dos meus avós, eu não sou a mesma que minha mãe, a mesma que minha avó. Não é verdade? E isso inclui os nossos filhos e os nossos netos. Então, o inimigo tem tentado contra as famílias e quer desestabilizar os pais para tragar os filhos. Verdade. Isso aqui não é só o inimigo, né? Eu acho que hoje toda uma sociedade em si tenta desestabilizar a família, né? A família hoje é como se fosse algo... como é que eu posso falar? Algo antigo, algo que está fora de moda, né? E eu e você sabemos que a família, onde começa tudo, né? É o vínculo principal, é onde os princípios são adotados, é onde você conhece o caráter do seu filho, é onde você forja o caráter do seu filho. Não é o mundo que vai forjar o caráter do teu filho, não é a escola, não são os professores, é você. É você ter um ambiente onde você faça o seu filho, onde você mostre para ele os princípios. E hoje em dia querem acabar com isso, com a família, porque é justamente a família que é a estrutura. Uma família estruturada, pais estruturados, filhos estruturados. Não estão perdidos no mundo como a gente vê hoje em dia, né? Não são os pais, não são os professores que vão educar e nem direcionar o seu filho. A obrigação é sua, mãe, a obrigação é sua, pai, de direcioná-los, de forjar o caráter dele, de ele ter princípios. É na mesa, é no olho a olho, é na conversa, é na intimidade. Muitos pais e mães não têm nem intimidade com seus filhos. Por isso que hoje querem destituir a família. Mas a família é a base sólida de tudo. É aonde começa tudo, todo o aprendizado, todo o entendimento. E mais adiante diz, não deixe isso acontecer na sua casa. Não, mãe, não deixe isso acontecer na sua casa. Construa fortalezas por meio de um relacionamento com Deus e não esconda as verdades celestiais deles. Não. Eu converso com meu filho, eu tenho intimidade, ele tem 18 anos, é homem. Mas desde criança, desde pequenininho, eu sempre tive muita intimidade de conversar absolutamente tudo com ele. Muitas vezes eu estou trancada no quarto, estou lendo a palavra, às vezes estou escutando um podcast, algo para edificar a minha vida, e ele entra
E pode ser o mais importante, a coisa mais importante que eu esteja escutando, eu paro. E eu vou escutá-lo. E eu vou conversar. Desde quando era criança, ele ficava no integral. Quando eu vinha com ele, que era eu que ia buscar ele. Quando eu saía do trabalho, eu ia buscar ele. E eu vinha perguntando. Eu sempre perguntei o que foi que você comeu, como foi que você comeu, como você passou o seu dia, com quem você brincou, aonde você tomou banho com quem. E foram perguntas que eu sempre fiz. E ele sempre, desde criança, tem esse hábito. Quando ele chega, ele vai para a faculdade, quando ele volta, ele me conta absolutamente tudo o que se passou na faculdade. Muitas vezes, às vezes eu estou até na cozinha assim, menino, pelo amor de Deus, daqui a pouco você me conta isso. Mas é algo que foi construído. Construído. Construa intimidade com seus filhos. E essa intimidade gera várias conversas e vários relacionamentos. E um deles é a presença do Senhor na minha vida, na vida dele. A quem ele teme? O meu filho, ele é temente a Deus, é um homem temente ao Senhor. É um homem que tem princípios. Ah, ele pode se perder? Pode sim. Lógico que pode. Eu posso. Como é que ele não pode? Mas a palavra do Senhor, ela nunca irá voltar vazia. E aonde quer que ele esteja, o Senhor vai resgatá-lo. Eu creio e confio nisso. Espero eu que os seus passos nunca se percam. Eu oro e peço a Deus que isso nunca aconteça. Mas se tiver de acontecer, eu sei que não será por muito tempo. Que o Senhor irá resgatá-lo. Que ele, quando ele parar e pensar, e ver o que foi que a mãe dele falou, quais foram os princípios que eu ensinei, ele pode até demorar, mas ele retorna. Todo filho retorna à casa do pai. E ele não será diferente. E o seu também não será diferente. Então, não esconda as verdades celestiais dele. Conte às futuras gerações acerca dos feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas, para que eles aprendam a amá-lo de todo o coração. Treine seus filhos para que sejam melhores do que você. Aleluia, glória a Deus, é isso mesmo. Eu sonho, eu desde já oro para que a minha nora seja uma mulher temente ao Senhor, para que possa continuar com o legado que eu estou deixando para meu filho. Não os negligencie, tenha paciência para ensiná-los, não acelere, deixando-os para trás. Se preciso for, diminua o passo. Segure em suas mãos e transfira um legado saudável, inspirador. Acredite, vai valer a pena. Com certeza. Eu tenho certeza absoluta disso. E já vi do meu filho os frutos com essa relação que eu tenho com ele. Porque aqui na minha casa é eu e meu esposo. Eu sou cristã e meu esposo crê no Senhor, como ele disse, usando as palavras dele. Mas ele não vai à igreja. Ele não é batizado. Mas eu creio que em nome de Jesus, o tempo certo o Senhor vai determinar que isso aconteça. Já o meu filho, ele é batizado sim, ele frequenta a mesma igreja que eu. E tem os mesmos valores e princípios que os meus. Então, eu sei que é só uma questão de tempo, mesmo o tempo do Senhor não é o meu. E que você pense da mesma forma que eu estou pensando. Seja uma coluna, né, na sua casa. Levante-se e diga ao Senhor, eis-me aqui, prepare seus filhos, se você tem filhos pequenos ainda, prepare-os, para que você possa deixar o legado para ele, para que seja novas gerações tementes, né, ao Senhor. E eu tenho certeza que você não irá se arrepender disso, assim como eu não me arrependo jamais.
Então a palavra de hoje é Deus de gerações. E que em nome de Jesus seja de muitas e muitas gerações, não só aqui na minha casa, mas na sua casa também. Você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Não só você, mas toda a tua família aqui representada. Amém? Fica na paz, Deus te abençoe.